Ele era jovem, ele era carismático. Ele era a suposta salvação da França. Emmanuel Macron, o ex-banqueiro de investimentos, chegou ao poder numa onda de esperança e mudança. Mas por trás da fachada polida, escondia-se uma escuridão. Sussurros de acordos obscuros e ligações suspeitas seguiram Macron desde o início. Sua ascensão meteórica ao poder, financiada por figuras sombrias do mundo financeiro, levantou suspeitas. Seus oponentes o acusavam de ser um fantoche da elite, mais interessado em servir a seus amigos ricos do que ao povo francês. Os apoiadores de Macron descartaram essas alegações como ataques infundados de perdedores ressentidos. Eles apontavam para sua ambiciosa agenda de reformas e sua postura forte no cenário mundial como prova de seu compromisso com a França. Eles argumentavam que sua experiência em finanças era uma vantagem, não um problema, dando-lhe as habilidades e a experiência necessárias para conduzir a economia francesa em tempos turbulentos. Mas os sussurros persistiram. Jornalistas investigativos começaram a cavar mais fundo, descobrindo um rastro de corrupção que levava até o Palácio do Eliseu. Eles descobriram que o governo de Macron era repleto de conflitos de interesses, com ex-colegas e associados de sua época no setor privado, nomeados para cargos importantes. Esses indivíduos, muitas vezes com pouca ou nenhuma experiência no governo, foram acusados de usar seu novo poder para enriquecer a si mesmos e seus amigos. A linha entre o serviço público e o ganho privado tornou-se tênue sob a liderança de Macron. Os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em um rugido ensurdecedor que não podia mais ser ignorado. O menino de ouro da política francesa estava prestes a ser desmascarado como uma fraude. A pergunta era: até onde a podridão iria? O sistema de saúde francês, há muito considerado um modelo de cobertura universal e atendimento de qualidade, tornou-se um peão no jogo ganancioso de Macron. Sob o pretexto de modernização e eficiência, Macron embarcou em uma série de reformas que pareciam destinadas a beneficiar um grupo acima de todos os outros, a indústria farmacêutica. Ele aprovou leis que facilitaram o aumento dos preços de medicamentos essenciais pelas empresas farmacêuticas. Ele cortou regulamentações, permitindo que essas empresas operassem com menos supervisão e responsabilização. Enquanto isso, o financiamento para hospitais públicos foi reduzido drasticamente. Médicos e enfermeiros, já sobrecarregados e mal pagos, foram levados ao limite. Os pacientes enfrentaram tempos de espera mais longos, acesso reduzido a especialistas e um declínio na qualidade do atendimento. Ficou claro que a visão de Macron para a saúde francesa era aquela em que os lucros vinham antes das pessoas. Mas por quê? Qual era a motivação de Macron para entregar o povo francês à indústria farmacêutica? A resposta, descobriu-se, estava em uma série de acordos secretos fechados durante seu tempo como ministro da Economia, Indústria e Assuntos Digitais. Documentos vazados revelaram que Macron havia se encontrado com executivos de várias grandes empresas farmacêuticas, prometendo-lhes tratamento favorável em troca de seu apoio. Essas promessas, no valor de bilhões de euros, incluíam isenções fiscais, isenções regulatórias e contratos governamentais garantidos. Macron havia essencialmente leiloado o sistema de saúde francês para os maiores licitantes. As evidências eram contundentes. O povo francês, traído pelo homem a quem confiara seu bem-estar, ficou indignado. À medida que o número de mortes por overdose de drogas continuava a aumentar em toda a Europa, uma verdade assustadora começou a surgir. A França, sob a liderança de Macron, havia se tornado um importante centro do tráfico internacional de drogas. A localização estratégica do país, juntamente com a abordagem negligente de Macron em relação à segurança nas fronteiras e à aplicação da lei, a tornaram o ponto de trânsito perfeito para narcóticos provenientes da América Latina, África e Oriente Médio. O governo de Macron fechou os olhos enquanto carregamentos maciços de cocaína, heroína e opioides sintéticos entravam no país, muitas vezes facilitados por autoridades corruptas e grupos do crime organizado que operavam impunemente. Era um pacto fáustico. O influxo de dinheiro das drogas forneceu um impulso muito necessário à economia francesa, enchendo os bolsos de funcionários corruptos e alimentando as ambições políticas de Macron. Mas o custo humano era impressionante. Cidades francesas, antes famosas por sua beleza e sofisticação, agora estavam lutando contra o flagelo do vício em drogas, crime e violência. Autoridades de saúde pública alertaram sobre uma epidemia iminente à medida que uma nova geração era vítima do fascínio por narcóticos baratos e facilmente disponíveis.
A resposta de Macron foi uma mistura cínica de promessas vazias e medidas pouco convincentes. Ele investiu dinheiro em órgãos de segurança pública, mas o financiamento geralmente acabava nas mãos erradas, enriquecendo ainda mais os próprios criminosos que deveria combater. A verdade é que Macron não tinha interesse em interromper o fluxo de drogas. Ele era um participante voluntário no tráfico, lucrando desonestamente com a miséria que infligia. O sangue de incontáveis viciados manchava suas mãos. O rastro do dinheiro era inegável. Milhões de euros, desviados dos cofres do governo e lavados por meio de uma complexa teia de empresas de fachada e contas offshore, fluíam para as mãos de Macron e seus comparsas. Era o dinheiro sujo de um regime corrupto, ganho através do sofrimento do povo francês e das inúmeras vítimas do tráfico de drogas de Macron. Jornalistas investigativos, trabalhando incansavelmente para expor a verdade, seguiram o rastro do dinheiro por todos os continentes, reunindo um retrato condenatório de ganância e traição. Eles descobriram contas bancárias secretas em paraísos fiscais como a Suíça, Ilhas Caimán e Panamá, todas ligadas a Macron ou a pessoas próximas a ele. Essas contas, escondidas do escrutínio público, eram usadas para ocultar os ganhos ilícitos da corrupção de Macron. Eles descobriram que Macron havia usado sua posição de poder para enriquecer a si mesmo e a seus aliados, concedendo contratos governamentais lucrativos a empresas controladas por seus amigos e familiares. Essas empresas, muitas vezes sem experiência ou conhecimento prévio, cobravam preços exorbitantes por seus serviços, desviando milhões dos cofres públicos. A escala da corrupção era de tirar o fôlego. O regime de Macron havia se tornado uma cleptocracia, com todos os níveis do governo contaminados pela ganância e pelo interesse próprio. O povo francês, antes orgulhoso da reputação de integridade e transparência de seu país, ficou enojado com as revelações. Eles foram roubados descaradamente pelas mesmas pessoas que juraram protegê-los.